Entre o charme que despertam e o carinho que oferecem, na lista em que são apresentadas as maiores provas da existência de Deus, com certeza elas estão lá. Tão especiais que dos mais sensíveis poetas aos mais delicados escritores e talentosos cantores, todo mundo se rende e fala da sua beleza. Há quem diga que onde existe uma flor, o ambiente fica mais bonito, existe mais vida. Mas além disso, as flores também movimentam um mercado importante para a economia do país. Só o ano passado, o setor faturou sozinho 8 bilhões de reais e foi daqui, da região de Olambra, uma antiga colônia holandesa, que saiu quase metade da comercialização desse mercado. E tudo aqui é direcionado a elas. Da economia às paisagens, o colorido da Cidade das Flores torna a região um destino procurado por muitos turistas. Toda semana eu trago noivas para cá, é um destino muito bacana que a gente faz, né? E as noivas fazem o sacrifício para estar aqui em Olambra. Então, a magia das flores, né? O colorido, né? A arquitetura diferenciada. Isso, um cenário diferenciado, ele rende, né, fotos maravilhosas. Com pouco mais de 14 mil habitantes, a cidade do interior paulista é o maior centro de cultivo e comercialização de flores e plantas ornamentais de todo o Brasil. A razão principal é o associativismo, né? Ou seja, de deixar o individualismo de lado e se unir em cooperativas ou associações. Aqui só se opera assim. A exemplo do que o Ki está falando, existe o Velin. Difícil não se impressionar com a grandiosidade do lugar. Logo a gente já entende porque estamos em um dos principais centros comerciais e logísticos de flores e plantas do país. Entre pequenos, médios e grandes produtores, a cooperativa recebe produtos de 400 produtores. Só aqui dentro são comercializados 2.500 variedades entre plantas e flores. Por isso o Velin é tão importante para formar o preço do mercado de flores de todo o país. A nossa história é muito bonita porque ela começou da união de vários produtores imigrantes da Holanda que viram a necessidade de se organizar para poder atender melhor o mercado de flores e plantas que ainda nem existia basicamente naquela época. E aí, a partir disso, eles foram inovando com o network, já desde aquela época da Holanda. Então, eles começaram a visitar e conseguiram trazer um pouco da tecnologia para lá. Por isso que no Brasil e na América, a gente é referência como o único leilão reverso no mundo. Começa do preço maior para o menor. Tá vendo esse telão de LED aqui atrás de mim? Esse imenso telão? É ele que exibe todas as informações dos produtos a serem leiloados, como foto, procedência, classificação de qualidade. O que faz com que as negociações, as grandes negociações, sejam feitas de forma rápida e ágil. Em 4 horas, são comercializados mais de 1 milhão de produtos. Para isso, eles usam 3 relógios. É que as vendas de produtos de corte, de vaso e de plantas ornamentais são feitas ao mesmo tempo. Às vezes acha que talvez o cliente está pagando muito, está pagando pouco. O leilão é a ferramenta ideal para você deixar o mercado te responder quanto seu produto vale perante o resto e talvez tomar atitudes para posicionar ele melhor. E tem leilão a semana toda, mas o maior movimento acontece mesmo às segundas-feiras e às quartas-feiras. Nesses dias participam cerca de 350 clientes. E é o coração do nosso negócio, né? O cliente vem aqui por quê? Porque o leilão proporciona igualdade, mesma oportunidade comercial a todos, seja o cliente pequeno, médio ou grande. A hora que senta na nossa tribuna lá, ali ele é igual a todo mundo e tem as mesmas oportunidades. Pode pagar o mesmo preço no produto de acordo com o mercado naquele momento. Cerca de metade do volume que chega no Velin é comercializada pelo leilão. Já com os outros 50% acontece uma pré-venda. O cliente antecipa a compra, por isso eles têm uma equipe comercial preparada para atender também a essa demanda. São quase 400 colaboradores que ficam num prédio que ocupa uma área de 130 mil metros quadrados climatizados, com 7.500 metros quadrados só de câmeras frias. Tudo isso se deve aos produtores, porque quando uma planta chega até o consumidor final,
Dependendo do ciclo dela, ela levou 4 anos para chegar naquele ponto comercial, desde quando o produtor começou a negociar com um breeder lá na Holanda a muda ou a semente daquela planta. O Joanes é um desses 400 produtores associados que apostaram no mercado. O local que antes era usado pelo pai do Joanes para a criação de frangos, hoje se tornou uma empresa de produção de echevérias. A gente foi produtor de lírio por um bom tempo, praticamente 20 anos, e depois, devido ao estresse da produção, a gente acabou optando por uma planta mais simples, mais tranquila de cultivar. Né? E daí surgiu essa oportunidade, eu acho que o mercado, né, se interessou muito e a gente acabou se especializando nessa cultura. Desde 2002, o Joanes passou a produzir as próprias mudas em berçário dentro da propriedade. Já são 10 anos dedicados exclusivamente à produção de echevérias. Nós temos muitos desafios, acho que devido ao tamanho, né, desafios de pragas, de doenças, de uma série de coisas. A gente tenta dar todas as condições para a planta se desenvolver sozinha, né? Mas às vezes a gente tem problema. Mas pelo resto ela é bem tranquila. E você está conhecendo essa produção aqui, né? São as suculentas. Elas são fáceis de cuidar e se adaptam a diversos ambientes. O Johnny me explicou que a produção de echevérias são de suculentas. Na verdade, as suculentas têm 2 grandes famílias, que são os cactos e as echevérias. Dentro das echevérias, eles optaram pelas rosetas. E aqui no sítio, são em torno de 30 variedades. Como a comercialização é muito rápida, é questão de segundos, que cada comprador tem que tomar a decisão de comprar, então a gente mantém sempre uma qualidade a melhor possível para a planta e uma continuidade dentro da quantidade que a gente coloca por semana no comércio. Aqui na produção do sítio, o foco é a sustentabilidade. Para isso, estão investindo no controle biológico de pragas. Isso significa não usar defensivos químicos, além da automatização da produção. Neste lugar, por exemplo, é onde se classificam as mudas para a produção das matrizes. Como tem mudas de vários tamanhos, foi desenvolvido um software que faz a classificação dessas mudas. Então ela coloca nessa esteira que vai trazer até este computador que tem uma câmera nele, é isso? Uma câmera, sim, tem uma câmera aqui dentro. Uma câmera que filma a muda e ela classifica, né, de acordo com o tamanho. Né, o software classifica e aí depois disso ela dá o comando onde que ela tem que, em qual gaveta ela tem que ser assoprado a muda. Ela deixa os lotes uniformes. Então quando você colhe uma bandeja, todas as mudas estão prontas, do mesmo tamanho. Então você não tem perdas. Resultado, em um ano a produção de 22 vasos por metro quadrado saltou para 39 vasos por metro quadrado. Melhorou inclusive a produtividade pessoal. De 24 mil vasos por colaborador, hoje, no mesmo período de 12 meses, o colaborador produz 49 mil vasos. São 700 mil vasos de echevérias que deixam as estufas todos os anos. Isso trouxe grande inovação e crescimento para nós, porque essa organização fez com que os produtores se estruturassem, começassem a inovar e o desafio foi ter produto o ano todo. Aqui no Velling existe uma preocupação em dar também apoio ao planejamento das negociações, como o encontro entre produtores e clientes. A minha região específica é Goiânia, então a gente procura, nós somos como a gente é o olho da empresa aqui, a gente procura os melhores produtos e envia para lá, fazendo toda essa logística. Então esse contato direto é importantíssimo também no caso de uma novidade. Então como a gente está com um produto novo, é importantíssimo explicar quais os cuidados necessários, quais são as vantagens da planta, para que tipo de ambiente ela não vai bem. Porque a última coisa que a gente quer é um produto que gosta de luz, por exemplo, e que seja levado para um ambiente interno e aí o produto que fica com a fama ruim. E esse ano possivelmente fecharemos entre 10 e 12. O ano que vem não será diferente, a nossa expectativa, vamos buscar isso mesmo com um cenário um pouco pessimista que a gente já viu para os próximos 2 anos, mas a gente acredita muito no potencial do nosso produto, no apelo de venda que a gente tem e nas inovações que nós fazemos.
Agora nós estamos em um novo centro comercial e a expectativa aqui é ambiciosa. A ideia é que a região, que hoje é responsável por quase 50% da produção nacional, passe para 65% e que o faturamento por ano, só aqui, chegue a 650 milhões de reais. O Seaflor é o mais novo mercado de flores da região de Olambra. O espaço fica ali pertinho, na vizinha Jaguariúna. A cidade também faz parte do Circuito das Flores e aqui a proposta é comercializar não só as flores de corte, flores em vasos e plantas ornamentais, mas também os acessórios voltados ao paisagismo e à decoração. O Toninho foi quem idealizou tudo isso. Ele reuniu produtores e apresentou a ideia. Foi a partir daí que o negócio começou. O que nós estamos trazendo de diferente para a região aqui é, por exemplo, o setor de acessórios. Antes, aqui na região tinha poucas opções. Então, o que nós fizemos? Estamos fazendo uma grande setor de acessórios. Então, são 241 boxes, estão todos ocupados. Um outro diferencial nosso é o setor de paisagismo, que o mercado que nós temos aqui, ele é muito de volume e de produtos únicos. O que a gente tem aqui é diversidade, então nós temos produtos da mais diversas regiões do Brasil. No caso do Rodrigo, ele trabalha com os acessórios, toda uma linha que eles chamam de garden. O nosso material é o acabamento, né? O cliente vem buscar a planta e leva o acessório também, que é o complemento do jardim dele. A produção da Tereza fica em Rondônia, a 2.800 quilômetros daqui. A gente faz vários estados com logística nossa. Mas a gente não faz a região de São Paulo, aqui é mais Olambra, e era um sonho nosso, porque o cliente está aqui, né? É onde tem uma concentração maior de cliente, então para a gente é uma oportunidade enorme estar aqui hoje. E vocês trabalham com que tipo de produto? Nossa produção é só de rosa do deserto. A Estância Vitória está no mercado, teve início em 2006, né? E hoje a gente está com uma área de 20 mil metros quadrados, com uma oferta permanente de 500 mil vasos na cidade de Urupá, Rondônia. Hoje em dia, para mim está muito claro do que a flor, a planta, a verde é essencial na vida das pessoas. A previsão da Ibraflor, o Instituto Brasileiro de Floricultura, é que em 2019 o faturamento chegue a 8 bilhões e meio de reais e a produção atinja os 2 bilhões de reais. A flor é um produto que eu sempre comento, né? Em todo momento de emoção a flor está presente. A flor trabalha essencialmente com emoção. E se nós pensarmos dentro do Brasil, tem emoção o tempo todo em todos os lugares, né? Tem alguém querendo parabenizar, tem alguém nascendo que eu vou dar um presente, eu vou visitar alguém, falecimento você homenageia. Essa cooperativa tem 20 anos e as rosas ainda são as mais comercializadas, com metade de toda a produção. Depois vem os lírios. E a flor cortada representa 90% de tudo que é vendido por aqui. O objetivo da cooperativa sempre foi fazer a venda antes da flor sair do sítio. Porque a partir do momento que você faz o corte dela, a durabilidade dela começa a ser contada. É aí que entra um sistema de internet de compra. Os clientes atacadistas acessam esse sistema e compram online. O mundo virtual deu tão certo que com o tempo eles estão evoluindo a plataforma digital. O cliente pode acessar e pedir um produto para daqui 6 meses. O produtor vai verificar na produção e online ele responde. Nós temos hoje um prazo de 2 horas para ele responder esse cliente. Na internet, os produtos são disponibilizados com foto e com a marca do produtor. Hoje, nesse sistema, 40% das vendas já é online, sem qualquer participação do vendedor. É só acessar, escolher e confirmar a compra. E a empresa hoje está nos possibilitando um uso de um novo sistema que vai, por exemplo, viabilizar uma venda direto para o meu cliente. O cliente não vai mais assim depender de estar falando comigo para estar emitindo uma compra. Eu achei maravilhoso, né? Porque aumenta o meu leque de cliente, eu tenho condições de atender mais pessoas, condições de fazer uma compra melhor. Um dos nossos objetivos é no final do ano passar de 50% da venda digital. E como eu disse, há 2 anos atrás nós tínhamos 10% da venda. Então saiu de 10 para 40, foi crescendo ao longo do tempo. Então são números para nós são bem significativos. A gente pode encarar o futuro com otimismo, né?
a economia melhorando vai aumentar a procura. Isso é interessante, um dado interessante do que com a economia crescendo, nosso crescimento reduz a sua velocidade em relação ao PIB. Sempre é bem maior do que o PIB do país, mas é menos do que agora na época da crise. Então, as perspectivas são boas. Não tem como falar do mercado de flores sem falar de Atibaia. Cidade que fica no interior de São Paulo, a 50 quilômetros de distância da capital paulista, é uma das referências no assunto. Só aqui existem aproximadamente 500 produtores que são responsáveis por 25% de toda a produção do país. Inclusive, nós estamos em uma das maiores produtoras das queridinhas do brasileiro, as rosas. Aqui nessa fazenda existem mais de 400 mil pés das mais variadas rosas. Uma rosa pode caminhar entre o símbolo do amor, do romantismo, da pureza, da alma, até da perfeição. Em todo o mundo, ela é famosa pela sua beleza e pelo seu perfume. No entanto, é o desabrochar de seu botão que simboliza o segredo e o mistério da vida. E diante de tanto simbolismo, faltou mais um. É que a família do Leonardo chama a rosa de ser vivo. E já são quase 50 anos trabalhando com flores. É uma coisa que motiva bastante a acreditar no negócio, é a questão da tradição familiar, né? Então, meu pai, ele montou todo esse negócio, né? A produção aqui. Quando a gente começa a se envolver com os funcionários da fazenda, a gente começa a entender que daqui muitas pessoas dependem do trabalho, né? Então, a excelência dos trabalhadores daqui está muito relacionada ao como a gente trata essas pessoas, né? A preocupação que a gente tem com o colaborador. A fazenda está entre os 3 maiores produtores de rosas do Brasil. Mas você está se perguntando por que Atibaia? É que além das condições do clima e da terra, a localização da cidade também ajuda muito. A gente está numa região próximo das grandes cidades, então todo escoamento do produto para o Brasil inteiro é muito fácil, né? Estamos aí a 50 minutos, 1 hora de São Paulo, próximo de Campinas, 40 minutos, então fica muito fácil. Grandes rodovias, grandes aeroportos aqui na região. E o clima de Atibaia é excelente. E tem mais uma coisa, que é a cultura nipônica. Sem contar que a Atibaia ela tem uma colônia japonesa muito forte, né? Então é onde a gente fala que tem associações, existe o Kaikan, que é um grupo da colônia japonesa, que desenvolvem diversas atividades, né? Hoje a fazenda tem 11 hectares de produção de rosas, todas cultivadas em estufa. A gente está num clima tropical, né? Então existe uma dificuldade, um desafio grande assim, porque a gente tem que produzir uma rosa de qualidade o ano inteiro. E muitas vezes o clima ele desfavorece para que a gente tenha essa qualidade, né? A mesma questão da produtividade. E aí temos outras tecnologias que a gente acaba desenvolvendo dentro da roseira, que acaba sendo, por exemplo, esse tipo de sombreamento, né? Então ele diminui em dias muito quentes, ela diminui a incidência de luz para a rosa. E aí tem uma quantidade ideal de luminosidade que a gente disponibiliza para a rosa. Então na época de verão que a gente tem um dia muito longo, muito quente, essa sombrinha faz muita diferença. Assim que plantam, é preciso esperar um período de até 7 meses para a primeira colheita. Eles também fazem a irrigação por cima da produção, que garante a umidade de todo o solo e uma condição melhor para as roseiras durante o ano todo. Tanto é que a gente faz uma mescla de tecnologias e o sistema orgânico aqui dentro da fazenda. Então a gente faz um trabalho de matéria orgânica excelente aqui dentro e a gente insere muito capim dentro da roseira. Tanto é que se você andar e der uma observada,
A gente tem capim justamente para elevar o teor de matéria orgânica. Ela consegue reter umidade no solo, é uma umidade que a planta ela consegue se manter hidratada ao longo do dia, ao longo da semana, né? Então aqui, como eu estava explicando para vocês, a gente tem aí o capim, essa manta de capim que a gente acaba trazendo de fora para produção, e ela mantém aquela condição de umidade. Tanto é que eu tenho vários tipos de bichinho trabalhando aqui no solo. Se eu começar a remover ele, eu tenho umidade, eu tenho um fungo, né, esse branquinho que ele é benéfico para o solo, ele vai fazer toda a decomposição da matéria orgânica também. E se eu cavar mais um pouquinho, eu tenho um monte de outros bichinhos aqui andando para cima e para baixo, que acaba trabalhando toda essa questão do solo. Não dá para produzir flores sem se preocupar com as doenças e as pragas. Então aqui todos os processos passam por um melhoramento genético. Uns já têm mais de 20 anos, outros 50 anos. Há registros, por exemplo, de que uma rosa vermelha sofreu uma modificação lá em 1967. Desde então, teve muita coisa que mudou e melhorou. Aonde você for, você vai encontrar, mas para produzir é a flor de corte mais difícil de se produzir. É uma cultura que exige uma atenção, um carinho muito especial. Ela é muito sensível. Ela é extremamente sensível. Essa é uma variedade de rosa, né? A gente fala que é a espécie de rosa spray. Ela entrou no mercado brasileiro em torno aí de uns 7, 8 anos, né? E o que difere da rosa colombiana é que ela tem a haste um pouco mais fina. No entanto, ela tem os botões menores e é um cacho, né? Então aqui eu consigo ver que eu tenho 3 botões aqui que elas vão se apresentar. Em alguns casos ela apresenta um pouquinho mais de botões. Então isso daqui tem caído muito no gosto do brasileiro, tanto na questão de decoração, como massinhas de arranjo. E isso aqui é excelente para centrinho de mesa, né? Uma coisa bem delicada. A fazenda trabalha com 15 variedades de rosas colombianas. No caso da spray, tem em torno de 10 variedades e outras 20 em teste. Mas adivinha qual é a preferência das pessoas? Sim, sempre as rosas vermelhas. Cerca de 40% da produção é desse tipo. Então é sim produto artesanal, existe uma energia da pessoa aqui dentro da produção. E é isso que torna ainda mais encantador trabalhar com as rosas? Com certeza, quanto mais a pessoa trabalha, quanto mais ela se dedica à cultura, com certeza mais ela vai te trazer retorno, né? Esses cachos, essa beleza que a gente vê no campo aqui, ela está diretamente ligada ao trabalhador. Como ela cuida, quanto ela gosta desse trabalho. Aqui eles contam com 130 colaboradores. Eu acredito que a técnica é sobre o jeito que você pega, né? O jeito que você pega do leque e coloca aqui na embalagem. Tipo, para ser ágil também, né? Do jeito que você está vendo que eu estou fazendo. Tipo, a gente tem que pegar de 4. Você pega de 4 e coloca aqui de 4 em 4, que vai 20 botões na embalagem, que forma um pacote de 20 botões. Por dia, mais ou menos, quantas embalagens que você prepara? Se for um tempo de muita rosa, eu embalo de 300 a 380, 320, depende de tanta quantidade que tiver. A Dani trabalha com isso há 2 anos. Apesar de achar linda uma rosa, tem uma coisa que ela não esconde. E mulher gosta mesmo de rosa, Dani? Sim, muito. Vermelha ainda, mais ainda. É a preferência? É, eu gosto muito da vermelha e da cor de rosa. Também em Atibaia tem a produção de flores do Alexandre. Viemos aqui para conhecer como é cultivada outra que está na lista das queridinhas, a orquídea. E olha, já chegamos passando calor. Nossa, a diferença na umidade e na temperatura, grande, hein? Hoje mais ou menos uns 18 graus lá fora, sim. Frio. Aqui dentro uns 28? 27, 28 graus. 27, 28. Logo que a gente entra já percebe essa diferença. Sim. Para fazer esse controle na estufa, você precisa ter o aquecimento por baixo das mesas, né? Controlar
a quantidade de luz que entra dentro da estufa, porque a gente tem que dar o ideal para ela, não pode ser nem mais escuro nem mais claro. Então tem dia nublado, dia com sol, então às vezes o sombreamento fecha para cortar essa luz, porque senão as plantas morrem todas, ou ele fica aberto para um dia mais escuro, para aproveitar o máximo de luz. E aí entra mais uma vez a tecnologia. Então foi desenvolvido durante muitos anos, né, principalmente na Holanda, mecanismos para que esse controle seja automático. Então, por meio de alguns sensores dentro da estufa, ele consegue medir a temperatura, a umidade interna e externa, a intensidade de luz solar, e ele tem um algoritmo que ele faz um cálculo, decidir a hora de abrir um sombreamento, aumentar a temperatura do aquecimento. É uma tela especial, ela tem um alumínio do lado de cima também, até para diminuir um pouco da temperatura aqui, refletir mais ultravioleta, infravermelho, para não deixar a luz chegar plena na planta. Então, no caso, ele é feito em tramas, você escolhe, no caso a gente trabalha com 50%, então você tem uma faixa de alumínio e uma faixa sem nada, uma faixa de alumínio e uma faixa sem nada. Então você corta a luz. Toda a luz que bate nela, praticamente 50% fica refletida. A estufa tem capacidade para 800 mil plantas. Hoje o Alexandre trabalha com 300 mil, 2 espécies de orquídeas. E é graças a toda a tecnologia que tem aqui que ele consegue manter a produção o ano inteiro. Eu recebo as mudas do fornecedor, já em um tamanho específico, né? E essas mudas são transplantadas para esses vasos maiores, se forem variedades de planta grande, ou para os vasos menores, né, que seriam os minis. Todos são o mesmo produto, né? Só que muda o tamanho de flor, a altura. E a planta fica aqui praticamente 45 semanas crescendo, no caso das grandes, umas 26 semanas as pequenas. E o que a gente tem que fazer é adubar toda semana, né? Tem que dar comida para ela e sempre monitorar. Monitorar o próprio equipamento, o computador que controla a estufa, porque às vezes um sensor pode dar problema, então isso pode ocasionar perdas muito grandes na estufa. E é pelo tamanho que o produtor sabe que a flor está pronta para ser comercializada. Você recebe uma planta com duas ou 3 folhinhas. Então, a partir daquele tamanho, você começa a controlar o crescimento. Eu preciso ter, no mínimo, 4 ou 5 folhas maduras para poder mandar para a indução, para ter uma floração de boa qualidade. Quando você fala mandar para a indução, o que isso significa? A gente tira as plantas dessa unidade, transporta para uma outra unidade e lá o clima é totalmente diferente. Aqui, para crescimento, ela é quente, nunca esfria as estufas, no mínimo, talvez no inverno chegue a 26 graus, alguns momentos, quando lá fora estão 5 graus. Então faz com que ela não queira dar flor, ela só fica crescendo. Hoje na produção de flores e de plantas você pode fazer qualquer coisa com o uso da tecnologia. Na verdade, nossa empresa, a empresa principal fica na Holanda. Lá a gente faz o melhoramento da reprodução do Phalaenopsis. Então a gente cria novas variedades, cresce até muda esse tamanho para vender para o produtor de Phalaenopsis. Aqui no caso dessa estufa, saem as mudas que são fornecidas para produtores como o Alexandre. A gente tem um sistema que chama Priva, é da Holanda. Com esse sistema dá para controlar praticamente tudo dentro da estufa. Então a gente tem uma caldeira para esquentar. A gente tem um sistema para abrir as janelas para soltar ar quente. A gente tem um sistema que chama o mist para baixar a temperatura da estufa e para aumentar a umidade do ar. Fora isso, também tem o sombreamento para não ficar com tanta luz aqui dentro. E aqui dentro da estufa tem também uma produção para controlar a temperatura durante a noite.
Na verdade, a Phalaenopsis é uma planta bem sensível, então tudo tem que estar certo para ela crescer na velocidade certa, a qualidade certa, porque a muda praticamente é a base da planta final. Então, para ele dar bastante duas roças, flor bonita, a temperatura tem que ser certa, a umidade tem que ser certa, a quantidade de luz tem que ser certa, para a folha não queimar, para ele soltar raízes bonitas. Não demora muito na produção. Tudo isso tem que ser perfeito para ter uma planta boa no final. Mas o que ainda impede os produtores investir mais são os preços. Apostar em inovação no Brasil custa caro, muito caro. Ele já não é barato lá fora. Todo o sistema, na verdade, quanto mais avançado, mais caro. Então, lá fora é um sistema bem caro. Não são todos os produtores que usam. Em algumas regiões, eles são obrigados a usar por causa da necessidade em economizar, principalmente energia. Mas quando chega no Brasil, eu acho que para começar um sistema, para uma instalação, uma produção nova, você não gasta menos de R$250 mil. Para começar só o sistema, sem os equipamentos. Hoje tudo que o Alexandre produz é vendido pelo Velling. Lembra da cooperativa? Então, aliás, outra curiosidade desse mercado é que 40% do total das flores comercializadas em Olambra são daqui, de Atibaia. Por isso, ainda que os custos sejam altos, o retorno de um mercado que só aquece faz pensar em investir no futuro. Agora a gente está trabalhando para tentar aumentar um pouquinho o volume de produção. Essa mudança não faz muito tempo que foi feita. Então, começou o ano retrasado, então cada ano estou tentando aumentar um pouquinho o volume da produção, tem que ser passo a passo, porque é um investimento bem caro as mudas também, eu não posso aumentar de um ano para outro. Pertinho de Atibaia, o Ville também cultiva aqui em Campinas as orquídeas, mas o forte dele mesmo são as bromélias. O amor pelas flores e plantas é uma herança da família. Começou com violeta africana, mas como todo mercado de plantas, às vezes entra muitos produtores fazendo o mesmo produto. Era um preço que era viável no começo, começou a não se tornar viável economicamente mais a produção de violeta. Nesse meio tempo, veio uma pessoa da Holanda atrás de mudas de Achimeia fasciata, na verdade da flor da Achimeia fasciata. Não era conhecido no Brasil, apesar de 70% das bromélias serem nacionais, né? Aqui as variedades, os gênios são nossos, né? Não existia, ninguém cultivava, isso é difícil fazer em grande escala. Foi daí que meu pai tomou a decisão, se é difícil, é o que eu quero. Para isso foi feito um verdadeiro trabalho de recuperação genética. Hoje tudo que é produzido aqui é feito com genética desenvolvida por eles. É o que eles chamam de melhoramento genético e hibridização. Por isso a gente precisa da biofábrica. A gente não faz, sim, tem plantas que a gente faz por semente. Algumas que são variegatas a gente não pode fazer na biofábrica, porque elas perdem a variegação, então você tem que tirar broto, você tem uma matriz e tira broto, mas o principal, a grande quantidade é feita através de clonagem por meristema das plantas. Então, por ser clones, elas são idênticas, porque se é uma planta híbrida, se você tira a semente, vai ter uma variação muito grande. A produção conta com mais de 1 milhão de cruzamentos de plantas. E no caso das plantas, é muito por sorte e por acaso, porque você faz vários cruzamentos, você tem uma matriz, você pega pólen de uma planta, você marca, tem todo um esquema para se fazer isso, você tem um registro, então a gente sabe que essa planta ela foi cruzamento de planta X com planta Y e assim por diante, entendeu? Então sabe todo o material genético que foi utilizado para chegar no produto final.
E o investimento em alta tecnologia fez com que a produção de bromélia se tornasse a maior do Brasil. Isso em área coberta e também em quantidade de plantas. Sendo que o Willi é o único produtor do Brasil que cultiva as 5 espécies da planta. Diferentemente da maioria dos produtores, aqui a gente é verticalizado. Então a gente optou por desenvolver a nossa própria genética. Hoje a gente não faz muito mais cruzamentos, porque já foram feitos milhares de cruzamentos nesses últimos 20 anos e a gente atingiu uma situação que a gente considera, eu visito Holanda, eu visito Estados Unidos regularmente, e comparando justamente para comparar meu padrão de planta com o que é feito no exterior. E o que tem aqui, nada deve ao que é vendido lá fora. Inclusive algumas plantas que foram desenvolvidas aqui, hoje sob royalty, elas continuam sendo produzidas fora. E então, para fazer a muda, o Willi tem as matrizes. E para tornar a produção idêntica, sem variedades no produto, ele precisa do clone. Daí você tem a matriz. Uma matriz, na verdade, um canteiro pequeno que tenha alguns indivíduos daquela variedade, que a gente pega, sacrifica uma ou duas, geralmente para tirar a gema ou o meristema. Então, de uma planta você consegue mais ou menos tirar uns 10 meristemas, de cada meristema você pode fazer cerca de 2.000 plantas. A gente tem um software próprio para fazer o controle disso, quantas gemas entraram, quando que vai sair, é tudo computadorizado, código de barra, então a gente sabe quando que foi colhido, quem que manuseou essa planta, então tem toda uma rastreabilidade até aquele lote final, a gente sabe se teve algum problema, alguma variação soma clonal, que é uma variação genética, que você vê algum defeito na planta, a gente consegue fazer a rastreabilidade e ir atrás e ver por que deu esse problema. Esse ciclo todo, 2 anos. E daí em estufa, até você ver aquelas plantas floridas, acabadas, são mais 2 anos. Então são 6 meses nessa estufa que elas ficam nas bandejas, cerca de 6 a 8 meses no que a gente chama na fase de PI, de pote intermediário, e cerca de 1 ano até a floração dela e ela está pronta para ir para o mercado ser vendida. Se você considerar essa fase da preparação da muda e daí da planta final, são 4 anos ao todo. Hoje são 10 hectares de área coberta, onde trabalham 150 colaboradores. São 85.000 bromélias todos os meses, comercializadas de forma independente, já que o Willi não está ligado a nenhuma cooperativa. E o que ele faz aqui só é feito em mais 2 laboratórios lá na Bélgica. Pesquisa, muitas vezes é difícil você obter informação de universidades, não tem. Você não acha, tudo é conseguido a duras penas e por conta própria na maioria das vezes. E a gente tem que sempre melhorar, né? Então fica aquele desafio, aquela responsabilidade grande para a gente, né? Cultura, arte, morangos, flores, muitas flores. E tudo isso num único lugar. A flor é o símbolo da cidade. Hoje está muito mais conhecida através da festa, né? Vem muitos turistas e está crescendo Atibaia e isso daqui ajuda muito. A Festa de Flores e Morangos de Atibaia é uma tradição. São quase 40 anos de festa. O Seu Jorge é um dos mais antigos por aqui. Está na direção do evento desde o começo. Primeira festa que eu participei e ainda era adolescente foi em 1965, que fez a primeira feira agrícola, né? E de lá vinha participando direto, como garoto propaganda. Saía para a cidade, né, divulgando, porque a gente a mídia mesmo veio mais de uns 20 anos para cá.
A primeira feira agrícola foi em 1968. Ela aconteceu como forma de agradecimento à terra e à agricultura. Hoje a responsável por promover o evento é a Associação Hortolândia. São 46 pessoas que formam a associação, que foi criada lá em 72. E como a intenção da festa é justamente promover a produção rural de Atibaia, na 6ª edição do evento, quando houve a inclusão dos produtores de morangos, é que a festa passou a se chamar Festa de Flores e Morangos de Atibaia. Nós estamos com a área nova já para esperar e tem até nessa área vai ter estacionamento. Mas a gente está estudando aí para poder mudar o mais rápido possível. No período da festa, a cidade recebe pessoas de todo o país. Só este ano, durante os 4 finais de semana, foram mais de 1.000 ônibus que contabilizaram mais de 100.000 pessoas. Aí, então, para conhecer todos os espaços, só se for assim, se apertando e seguindo o fluxo. Esse é o pavilhão de exposições. Aqui o visitante tem a oportunidade de conhecer todos os produtos e as novidades. É uma forma de aproximar as pessoas do trabalho dos produtores. A gente passa a conhecer todas as flores, os nomes delas, né? E são muito bonitas, cada uma é mais bonita que a outra. A gente não tem como escolher. Depois de passar pela exposição, o visitante tem a oportunidade de levar para casa o que ele mais gostou. Ele pode comprar direto do produtor aqui de Atibaia. Agora, por exemplo, nós estamos no pavilhão de compra de flores. Só que dentro tem mais de 5.500 itens, que variam de R$ 2,00 a R$ 1.000. Tô vendo que o senhor está com o carrinho cheio. O que está levando hoje para casa? Quase nada. Queria levar muito mais, mas não tem carregador daqui até o carro. Aí o que está impedindo do senhor do carrinho ficar ainda mais cheio? É o transporte. Não fosse o transporte, eu levaria mais coisas. Os produtores, é o momento deles ter a disponibilidade para a venda do que ele produz, do que ele faz durante o ano, né, na festa, e para o visitante a oportunidade de comprar tudo que pode ser encontrado na região. Tô aqui conversando com você, Disseu, e não para de entrar gente. É sempre assim, muito cheio? Sim, todo mundo gosta de ver uma festa, né? E comprar as flores, porque são bem mais em conta do que em outros lugares também, né? É mais as flores mesmo. Eu vim mais por causa das flores. Só por causa delas. Senão não é assim, tem os morangos, tem as comidas, né? Mas é mais por causa das flores. Tá mais barato que a gente estaria pagando numa loja, numa sementeira. Por que a senhora gosta tanto de flores? Eu não sei, se você vê meu quintal, eu não consigo. Eu acho que enche a vida, né? Alegra a vida. Você acorda assim, abre sua porta ou uma janela, você depara com uma flor, é uma coisa linda. Então todo ano o carrinho sempre volta? Cheio. Vende a um preço econômico, né? A gente não visa ter aquele lucro que um comerciante normal tem, né? Mas todo mundo entra aqui para poder levar alguma coisa e a gente tem os preços acessíveis para que todo mundo tenha uma lembrança de vir à festa, né? A festa dura um mês, sempre de sexta a domingo. O valor da entrada varia de R$19 a R$38 e todo mundo que vem garante que é voltar. E o que tá achando da festa daqui de Atibaia? Pena que acabou, hoje é o último dia. Vale a pena? Vale a pena. Eu acho que tem que vir. Nessas 4 semanas de festa tem muito trabalho. Mas quando chega no último dia como hoje, sensação de missão cumprida, valeu mais um ano de trabalho, de esforço? Ah, sim. Todo final de festa é uma festa, né? E é muito gratificante isso. Então é uma satisfação muito grande que a gente tem, né? Vale a pena pagar para entrar, vale muito a pena mesmo. Aqui é lindo demais. Da
movimentação e do agito da festa de flores de Atibaia para a calmaria e tranquilidade dos jardins de Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira. Esse é o Parque A Mantiqueira. Ele é famoso por ser considerado o principal atrativo para as pessoas que buscam uma experiência e o bem-estar junto à natureza. E claro que aqui as flores são as personagens principais. Nossa, foi a coisa mais linda do mundo que eu achei, porque eu amo flores. Nossa, é a coisa mais linda do mundo, queria tudo isso. Achei lindo, queria dar tudo para casa isso. O pessoal vem para cá para conhecer novas qualidades de plantas, cuidados. A gente tem uma forma de educar o pessoal à conscientização ambiental, tá? O Parque A Mantiqueira foi criado para isso, para respeito à natureza. Ele foi criado em cima de 3 pilares, que é a sustentabilidade, a diversidade e a educação. São mais de 700 espécies entre flores e plantas ao longo de 60 mil metros quadrados, abertos para quem quiser visitar durante todos os dias do ano. Temos hoje no A Mantiqueira 28 jardins, inspirados em 14 países, tá? O total de espécies hoje no parque são 780 espécies de plantas diferentes, tá? Contando com árvores, flores mesmo. O que torna o parque especial para mim, que sou funcionário desde o começo, é atrair o público para uma nova inovação no mundo, porque o que a gente precisa hoje no mundo, em mim, no pensamento, é respeitar a natureza. Não há quem não seja tocado pelo encanto das cores, do perfume, da beleza do que vem da natureza. É tudo muito lindo, tudo maravilhoso. As flores, o cuidar, né? As pessoas que cuidam, a casa na árvore, que nós ficamos encantados. É tudo muito lindo. Vale muito a pena. O que eu mais gostei? Daquele lago de peixe lá. Eu vi um peixe grande pra caramba. Sempre quando um visitante vem que a gente não tem uma muda, eles acabam doando para a gente estar reproduzindo para aquela flor que às vezes para eles está morrendo, eles querem que a gente faça a recuperação dessas flores. Então aqui no A Mantiqueira hoje se tornou como se fosse um berçário de reviver mudas de pessoas que, minha avó tinha essa muda, só que eu não estou conseguindo cuidar, vocês conseguem fazer, a pessoa vem, traz a semente, a gente reproduz, ela vem ver depois no jardim, fica super feliz e a estufa é para isso, é para ressuscitar um antepassado que às vezes deixou uma flor que era bem cuidada e o pessoal não conseguiu cuidar, a gente aceita a semente, faz a reprodução para estar ajudando a pessoa a relembrar do antecedente. 30% das espécies são reproduzidas na própria estufa do parque, os outros 70% vêm dos produtores da região. É impossível falar uma coisa só, né? Porque é tudo maravilhoso, o cuidado que eles têm, sim, tudo muito bem cuidado, tudo muito limpinho, tudo harmonioso. O parque é maravilhoso, cada detalhe, cada flor, né? O ar totalmente diferente, o sabor da água aqui é inexplicável, parece assim, que você está bebendo outra coisa, nem é água mesmo. E diante de tanta beleza natural, a nossa visita segue para outro lugar da região. Nós estamos em Cunha, numa cidade do interior de São Paulo, bem na Serra da Mantiqueira. Cunha é conhecida como uma estância climática muito procurada por turistas de todo o Brasil. Nós viemos conhecer, então, um ponto muito procurado e visitado por estes turistas. Olha, não são nem 10 horas da manhã, acabou de abrir aqui o local e já está assim, cheio. Então a gente vai entender por que as pessoas procuram tanto por este local e qual é a relação que ele tem com as flores. E aqui o destaque fica exclusivamente para as lavandas. Sejam muito bem-vindos ao Lavandário. E a idealizadora, quem pensou nisso tudo, teve essa ideia belíssima, foi a Fernanda, né, Fernanda? Conta pra gente como que inicia toda essa história na sua vida. Bom, eu morava em São Paulo e estava numa fase de buscar novos horizontes. E aí, em função disso, eu acabei conhecendo Cunha, tendo a oportunidade de alugar uma casinha aqui na região da Serra. E em função disso, eu acabei conhecendo melhor a região, conhecendo as características e comecei a pensar o que eu poderia fazer aqui
que fosse um impulso para a região e que também fosse um impulso para a minha vida. E eu identifiquei que a região tinha muita semelhança com a região da Provence, climática, altitude, a proximidade com o mar, mais distanciado pela serra. Enfim, tinha algumas situações que faziam com que o clima aqui me lembrasse muito a região da Provence. E eu pensei, bom, o que tem na Provence que não tem aqui em Cunha, ou que não tem muito aqui no Brasil? Aí me ocorreu pensar na lavanda, porque a lavanda, além de tudo, é bonita, ela contribui para a paisagem, e ela cria um espírito de tranquilidade, de paz, ela te dá tem esse efeito complementar, né? Ela então plantou alguns pés de lavanda para fazer um teste, saber mesmo se a planta se adaptaria à região. Resultado, deu certo. Fui para a França, fui para a região da Provence, aí mais como um conhecimento, buscando um conhecimento, visitando algumas fazendas, algumas destilarias, para perceber qual era a amplitude do negócio. Gostei da experiência e falei, bom, vou comprar esse sítio porque eu acho que dá para eu transformá-lo em algo semelhante. Mas com a ideia vieram também os desafios. Não é uma planta brasileira, né? Não é uma planta tropical. E como não sendo uma planta tropical, foi preciso a gente estudá-la a ponto de entender esse condicionamento para que ela se adaptasse ao solo brasileiro. Isso aconteceu com a espécie lavanda dentata, que é uma espécie já mais tropicalizada. Ela é oriunda do norte da África, que é um continente já mais tropical, mais quente. E aí então essa lavanda se adaptou melhor aqui. Na realidade, a lavanda dentata, que é uma das famílias, das 5 famílias de lavanda que existem no mundo, né? E cada família de lavanda é determinada por a sua região geográfica. A gente tem trabalhado na adaptação de outras variedades. A gente trabalha com a Red Coat, com a Angustifolia Red Coat, a gente trabalha com as estoecas, que é uma outra família. Trabalhamos com o lavandim, que é uma espécie híbrida. Tudo isso porque a gente quer buscar desenvolver produtos de melhor qualidade e adaptadas às características do que a gente consegue produzir aqui. A plantação das lavandas não tem mudado só a paisagem de Cunha. A cor e o cheiro têm mostrado o potencial da lavanda como matéria-prima para diversos produtos. Quem vem aqui pode comprar e levar para casa. Tudo natural e orgânico feito a partir do que é plantado no lavandário. A gente tem placas espalhadas pelo campo, onde a gente explica as características de cada uma delas. E a gente tem momentos de reflexão, então a gente tem um mirante, a gente tem um pergolado, algumas áreas que a pessoa pode vir e usufruir tanto da paisagem quanto dos aromas. E é por isso, pelo contato à natureza, junto às plantações das lavandas, que o espaço se tornou um lugar especial, próprio para refletir, para apreciar e mais do que isso, para ter a certeza de que só pode ser mesmo obra de Deus. E se as flores caminham também pelo sentido do amor, o local fica perfeito para os apaixonados. A gente está vindo, né, da nossa lua de mel. A gente casou sábado passado, tá fazendo uma semana hoje. E aí a gente veio passar em Paraty, que também é um lugar que a gente gosta muito. E já é a 3ª vez que a gente vem, sempre vê aqui e fala, vamos passar no lavandário, vamos passar no lavandário, e a gente nunca tinha conseguido parar. E aí hoje deu certo da gente vir e parar um pouquinho aqui para conhecer esse lugar lindo. Tudo muito lindo, tem que divulgar e mostrar mesmo, né? Que só fotos as pessoas acho que não sente, né? Como é bonito aqui. Como é tão bom estar aqui. Muito especial, a beleza, o perfume, todo esse ambiente nos dá essa energia que você está dizendo e as pessoas ficam felizes, a gente vê tanto sorriso por aí, o seu, por exemplo, então isso nos alegra muito. As flores são alguma coisa da natureza e a gente compactua com elas, porque seja vegetal, animal, seja o que for, a gente transmitindo amor, a gente recebe também. É misterioso, mas é verdade.